Estou escrevendo aqui. Bom, então a paz do Senhor Jesus, bom dia nesse domingo aí de Dia das Mães, né? Hoje é um dia especial, a gente está aqui com a EBD, hoje a gente vai estudar a lição de número 7. Eu queria para o pastor Edu começar, né, essa manhã aí, orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu muito bom dia, paz do Senhor Jesus, feliz Dia das Mães aí para todas as mamães do nosso ministério, em especial para minha mamãe, a Dona Dalva, para minha outra mamãe, né, que é a pastora Isabela, a mamãe dos meus filhos, né, que Deus abençoe a todas as mamães aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para dar início a mais um estudo. Amém. Soberano e eterno e poderoso e maravilhoso Deus, eu quero te louvar, meu Pai, e te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Senhor, o nosso objetivo principal, Pai, aqui neste momento, é aprender de ti, Senhor. É fazer com que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Senhor, que tudo que for falado, ministrado, ensinado, Senhor, meu Deus, a partir deste momento, venha a ser totalmente direcionado pelo teu Espírito Santo. Que todo aquele, Senhor, que ouvir, meu Pai, este estudo, Senhor, se sinta tocado, meu Pai, por ti. Sinta, Senhor, meu Deus, o teu amor o envolvendo. Eu declaro no nome de Jesus que o nosso entendimento e a nossa mente está sendo agora completamente aberta, completamente destravada para aprender de Deus. É no teu nome, Senhor, que eu oro a ti e apresento este momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a lição de número 7, ela traz como texto bíblico básico Gênesis 37, do 5 ao 11. Gênesis 37, do 5 ao 11. Eu vou começar aqui a leitura, paz do Senhor Jesus, irmão. Vou começar aqui a leitura, então, e diz assim, ó, Gênesis 37, do 5 ao 11. José também, sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O 8 diz assim: Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. O 9 diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-os. E disse-lhe, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e a tua mãe, teus irmãos, a inclinar-te perante ti em terra? 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Hebreus 11, 22, que é o texto áureo, diz assim: Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, a gente está aqui nessa manhã, a gente está estudando aí, né? Quem não está acompanhando, a gente está estudando essa revistinha que fala dos heróis do Novo Testamento. Já estudamos alguns heróis, aí a gente está vindo numa ordem lógica, né? A gente já falou um pouquinho sobre Abraão, aí nós falamos do filho da promessa, que foi Isaac, e aí hoje a gente está falando sobre José, né? Aí depois a gente falou de Jacó, e em seguida, então, a gente está falando hoje sobre José. José, ele era filho de Jacó. Jacó, que foi aquele que foi o enganador. E aí Deus teve um encontro com ele, mudou o nome dele, ele passou a se chamar Israel. Ele teve 12 filhos. José, que é esse em quem a gente está estudando hoje, ele foi o 11º filho. E ele era filho, assim, já
da mulher que ele amava mais, né? Que é a mulher que ele trabalhou por ela, para ter ela como esposa, e o sogro dele, Labão, tinha enganado ele. Então, ele era o filho mais velho da mulher que ele amava, né? Quando essa mulher, ela teve o seu segundo filho, depois ela até morre aí no parto. Então, nesse momento do texto que a gente está lendo, que José tem esse sonho e fala, a mãe dele não estava nem mais viva, que a mãe dele já tinha falecido, e ele teve esses sonhos, e a gente fala assim, que José, ele era um sonhador, né? E de fato, só que os sonhos de José eram sonhos vindos de Deus, né? Da parte do Senhor. O Senhor estava mostrando para ele aquilo que ia acontecer. A Bíblia, em nenhum momento a gente vê relatando, como a gente viu relatar, por exemplo, no nosso último estudo sobre a vida de Jacó, coisas ruins sobre a vida dele. A gente não vê a Bíblia relatando pontos negativos da vida de José. Só que eu acho que só com esse pequeno texto, aí depois os meus irmãos vão estar aqui falando também, eu acho que a gente pode tirar uma grande lição disso. Inclusive, na sexta-feira, o pastor Eduardo estava pregando na sede, depois acho que ele pode até pegar o gancho e falar disso aqui um pouquinho, nessa uma horinha aí que a gente tem, do seguinte, as pessoas às vezes se incomodam com os nossos sonhos, as pessoas se incomodam com aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, né? O problema aqui que a gente vê nessa historinha, que eu vi, que eu tirei um ensinamento para minha vida, é o seguinte, às vezes nós temos sonhos, Deus nos fala, nos mostra várias coisas, e eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, tirando de ensinamento para as nossas vidas, é o não falar antes das coisas acontecerem, né? Aqui em casa a gente tem esse hábito. Às vezes a gente tem alguns planos, alguns projetos, e alguns planos e alguns projetos são só nossos, porque com esses 18 anos, amor, de ministério, a gente tem, a Adriana, não sei se tem mais, se tem menos, né? Se o pessoal que está aqui com a gente presente tem mais ou menos do que isso, ou mais ou menos a mesma coisa. A gente vai aprendendo algumas coisas, né, Adriana? Que algumas coisas a gente precisa calar. Tem o tempo certo da gente falar. Não é todo mundo que está preparado para ouvir aquilo que Deus tem na sua vida, o que vai fazer. A gente tem que saber esse momento. Então, aqui, ó, ele teve um sonho e ele contou. Aí a Bíblia fala que por ele ter contado, os irmãos, ó, o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras, está escrito no versículo 8. Então, não é só porque ele sonhou, mas é porque ele sonhou e porque ele foi lá e falou, né, daquele sonho dele, ele contou o sonho dele, e isso fez com que, ó, o que está escrito no 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, né? Então, os irmãos de José o invejavam pelo sonho que ele tinha tido. Mas não era também só pelo sonho, porque quando a gente conhece a história de José, a gente vê que José, ele era o queridinho do pai dele. O pai dele deu uma túnica, e se a gente fosse estudar, por exemplo, essa questão da túnica, a gente ia ver muitos significados que isso tem, né? E ele ganhou aquela túnica, ele era o preferidinho, né, do pai dele, e isso também causava nos seus irmãos certo aí ciúme, certo desconforto, certa inveja. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, e depois os meus irmãos vão estar aí colaborando também. A história conta o seguinte, que José teve o sonho, aí contou esse sonho, isso aborrecia os irmãos, José ganhou a túnica, isso fazia com que os irmãos o invejavam, e aí os irmãos saem para pastorear, e o pai fala assim para ele, vai lá, né, ver teus irmãos, traz notícia dos teus irmãos para mim saber como é que eles estão, e ele vai. E o que acontece na história de José? Humanamente falando, quando a gente olha para a história de José, humanamente falando, a gente tem a sensação que a vida dele declinou, que ele perdeu, né? Que foi ficando de mal a pior. Mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o jeito de Deus agir é diferente daquilo que a gente imagina, né? Quem olha para a história de José acha que é um menino, que foi. Aí quando ele vai lá para ver os seus irmãos, os irmãos o avistam de longe, e os irmãos têm planos de matarem José. Não só os planos de José, mas de matar José mesmo, para ele parar com aquelas histórias, tudo aquilo que José tinha falado. Inclusive, a própria Bíblia fala assim, eu vou até ler aqui o versículo. Ele diz que quando os irmãos avistam ele de longe, aí ele fala, ó, vamos matar ele, aí vamos ver o que acontece com esse sonho aí que ele teve, né? E
jogam ele dentro de um poço, de um buraco, né? Jogado no chão. Um outro irmão fala: não vamos deixar ele aí. Então a gente vende ele, né? A gente vende ele, mas não precisa matar ele. Ele acaba sendo vendido. Um grupo leva ele para o Egito. Lá no Egito, novamente, ele é vendido. Aí ele se torna para Potifar, ele se torna escravo. Dentro desse serviço dele aí de escravidão, ele acaba, como Deus é na vida dele, ele acaba sendo próspero em tudo aquilo que ele fazia. E a mulher de Potifar, que era na casa onde ele estava lá prestando serviço, se interessa por ele. E aí a gente vê que ele resiste à mulher de Potifar. Essa tentação que aconteceu na vida dele não foi uma única vez, foi um período, até que um dia ele tá lá sozinho com ela e ela vai, o agarra e pega um pedaço lá da sua roupa. E novamente, mais uma vez, por ele não querer estar com essa mulher, a mulher vai e usa aquilo contra a vida dele, né? E aí ele acaba sendo preso. Então, se você conta essa história para alguém de fora, alguém que não entende o tratado de Deus, fala: nossa, ele foi jogado num poço, ele foi vendido. As pessoas que eram vendidas como escrava naquela época, hoje a gente vê desses seriados que passam na TV, a gente vê que eles eram levados amarrados, gente, era caminhando pelo meio do deserto, era caminhando, né? Não era algo simples. Então ele sofreu tudo aquilo. Quando chega naquele lugar, ele é vendido. Parece que as coisas vão melhorar quando de repente tudo que tinha na casa de Potifar estava sobre a responsabilidade dele, tudo. Então, Potifar não se preocupava com mais nada, José fazia tudo. Então, quando parecia que as coisas estavam indo bem, a mulher de Potifar arma uma situação como essa, ele é preso injustamente, mas em tudo aquilo Deus tinha um propósito. Quando ele está na cadeia, aí acontece que, estando na cadeia, tem outras, né, chegam mais 2 pessoas lá que tinham acesso direto a Faraó, são presas, são enviadas para esse lugar onde ele está. Essas 2 pessoas, elas têm um sonho, e aí José, por Deus, né? Deus falava com José através de sonhos, então Deus, através da vida de José, revela o sonho dessas 2 pessoas que estavam presas lá com ele, que era o copeiro e o padeiro. Aqueles sonhos acontecem em 3 dias. O copeiro do rei, que sai vivo daquela situação e volta a servir no palácio, ele ouve de José. José fala para ele: olha, quando você estiver lá na presença de Faraó, tal, lembra de mim. A Bíblia fala que passam 2 anos, gente. É muito tempo, 2 anos dentro de uma cadeia, né? Dentro de uma prisão. Esses dias, inclusive, eu estava até passando o filme de Paulo novamente, e mostra já uma realidade bem diferente, a prisão dessa época como era. Se hoje é ruim, antigamente era ruim também, ou talvez pior ainda. Ele fica 2 anos preso até que Deus faz com que Faraó tenha um sonho. Faraó fica perturbado com esse sonho, e aí fica querendo saber o que significa. Aí o copeiro se lembra: olha, quando eu estava preso, tinha um cara lá, que quando eu tive um sonho, ele revelou o sonho, aconteceu exatamente aquilo. Manda chamar esse, Faraó fala. Só que olha que interessante, uma outra coisa que a gente pode tirar de aprendizado da vida de José. Quando mandam chamar José e fala que é para ele se apresentar diante de Faraó, tá lá no Gênesis 41. Carlos, lê para mim, Gênesis 41, versículo 14. Gênesis 41, versículo 14. Ele não vai de qualquer maneira na presença do rei. Ele não vai de qualquer maneira na presença do rei. Ele estava numa situação difícil, mas ele se prepara. Pode ler, Varão. Tem que abrir o microfone. Gênesis 41, Isso. né? A paz do Senhor. Versículo 14. Diz assim: Então enviou o Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova. Só um momento. E barbou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Amém? Então, olha só. Fala que Faraó manda chamar ele de lá para sair de lá às pressas. Só que mesmo assim, Adriana, ele vai se barbeia, ele muda de roupa porque ele vai se apresentar diante de Faraó, né? Então ele não sai de lá de qualquer jeito. Então,
Eu acho que a história de José, a gente tem muita lição para a gente tirar, para a gente aprender. Eu vou deixar os nossos irmãos falarem aqui um pouquinho sobre essa história, para que a gente aprenda mais ainda, para que a gente tire, eu acho, dessa manhã algo que sirva para as nossas vidas no nosso dia a dia. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, se Deus tem um propósito, Deus tem um plano, ele vai se cumprir. Por mais que aos olhos humanos você está perdendo, mas diante de Deus as coisas acontecem de maneira diferente. Basta a gente olhar, por exemplo, para o nascimento do Senhor Jesus. Olha, virá um, que vai pisar a cabeça da serpente, que vai esmagar. E todo mundo, de repente, achando que ele ia nascer num palácio real. E aí Deus ele age de uma maneira diferente. O menino Jesus nasce numa manjedoura, num lugar que é super simples, né? E aqui a gente vai tirando, assim, vários ensinamentos da história de José. Ao longo dessa semana, a gente falando um pouquinho de José, eu tinha falado aqui para os meus irmãos, se eles tinham uma ideia, né? Porque todos os irmãos estão aqui, a missionária Adriana, a diaconisa Chile, o Carlos, o pastor Edu, que está aqui também com a gente. Todos eles, eu acredito que, se não já até ministraram mais de uma vez sobre a vida de José, com certeza já tiveram grandes instruções sobre a vida de José. Então, eu queria começar aí pelo pastor Edu, que você começasse, pastor, mostrando para mim aí um objeto, né? Já que a gente está num dia que a mulherada, essa hora, já está todo mundo na cozinha, preparando o almoço aí para o Dia das Mães, né? Você tem aí algum objeto que você possa mostrar e relacionar esse objeto à vida de José? De repente, algo, porque a gente aprende muito assim, né? Tem coisas que a gente aprende, a gente olha um objeto e fala: nossa, um dia eu aprendi algo sobre isso e não esqueci mais por causa do objeto, né? Então, pastor, você tem um objeto aí para mostrar? Falar um pouquinho aí de José, o que você aprende com esse objeto que você está aí? Olha o objeto. Consegue ver o objeto? Ó, Ah, tô vendo. Tô vendo. Uma almofada. o que que isso aqui simboliza, na verdade, né? Uma almofada, um travesseiro. Sonhador, né? José, ele era um sonhador. Eu acho que isso simboliza muito, né, a vida do cristão. Ele é um sonhador por si só. Ele almeja, ele aguarda, ele sonha com a volta do Senhor Jesus. Então, isso, na verdade, esse objeto foi mais para simbolizar isso. Eu tenho um aprendizado assim que eu tenho no meu coração. Ao longo desses dias, o Senhor tem falado muito comigo, sabe, pastor e meus irmãos que aqui estão. A Bíblia diz assim, que há amigos mais chegados do que irmãos. Sabe o que eu entendo com isso? Interpretar as pessoas. Eu tenho amigos, e minha esposa está aqui de testemunha, que são verdadeiros, são pessoas assim, engraçadíssimas. Que você para perto, minha esposa fala, mas que pessoa engraçada. E se eu for falar sério com essa pessoa, você percebe no semblante dela, ela me olha como diz assim, como assim? Tu tá falando com a pessoa errada. Eu sou a alegria, eu sou a pessoa que vai, sabe, espontâneo, que vai te fazer sorrir, que vai sorrir junto contigo. E não é essa pessoa que eu vou trocar confidências, não é para ela que eu vou abrir meu coração. Assim que a gente precisa aprender a diferenciar as pessoas. Tem amigo meu que sabe mais da minha vida do que meus próprios irmãos de sangue. Então a gente precisa diferenciar isso. José, ele, por inocência, por não ter ainda maturidade, por ser muito jovem, ele não tinha esse discernimento. E aí ele abriu o coração dele e contava os seus sonhos para quem não deveria. Então, que Deus hoje, nessa manhã, ele nos encha de maturidade e de visão espiritual, para que a gente possa interpretar as pessoas. Eu quero que você, nessa manhã, em nome de Jesus, abra agora o teu leque espiritual, agora, os teus olhos, os olhos da fé, e comece agora, em nome de Jesus, recebendo de Deus esse discernimento, a discernir as pessoas que estão do teu lado. Tem pessoas que vão Jesus. Tem pessoas que estão ali só para orar com você. Tem outras que não vão falar nada, mas vão estar presente. E só a presença já diz tudo. Já tem outras que, quando chega perto de você, é como se ela dissesse assim, só no olhar, o que é que está dentro do teu coração? O que é que está te afligindo? No que eu posso te ajudar? E essas são pessoas que às vezes são enviadas por Deus para você abrir o coração, para você contar os teus segredos, para você, de repente, até mesmo os teus medos. E essa pessoa usada por Deus te ajudar, seja em oração, com um conselho abençoado. Mas nós precisamos ter esse discernimento. Sabe quando é que começa a acontecer um monte de divisão e de situações na família, no trabalho? É quando a gente, sem esse discernimento, inverte as coisas. Aí conta um segredo para um amigo que, na verdade, foi enviado por Deus para te fazer sorrir.
Abre o teu coração e de repente conta os teus medos para quem não era a pessoa certa para poder ouvir isso. E aí gera uma confusão danada. Imagine você contando um segredo teu, um sonho teu, um medo teu para um fofoqueiro, por falta de discernimento. Acabou a tua paz, acabou toda a tua paz. Então, o que eu aprendo com isso é verdadeiramente, sabe assim, a maturidade de entender quem são as pessoas que convivem conosco. Quando a gente entende isso, a gente passa a sofrer menos. A gente tem uma vida mais tranquila, porque a gente sabe com quem dividir as coisas. Tem muitas pessoas colocando um fardo todinho, vida, preocupação, ansiedade, tudo, e colocar em cima da pessoa errada. E aí acaba sofrendo com isso. Ainda acha que a culpa é da pessoa que ouviu. Porque fala, olha, a culpa é dessa pessoa, foi ela que espalhou, foi ela que não me ajudou, quando na verdade a culpa é nossa. Porque não tivemos discernimento e acabamos despejando o que não devia no ouvido de quem não deveria. Então, que a gente venha aprender com isso nesta manhã, em nome de Jesus. Então, amém. Então, o primeiro objeto, uma almofada. Lembrando que José era sonhador. E aí fica essa mensagem, né, aí pra gente. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, né? Porque nem todo mundo está preparado e vai querer a sua bênção, a sua alegria, a sua felicidade, né? Não é todo mundo que está preparado para isso. Pastor, aproveita e comenta um pedacinho da ministração de ontem. Aquele finalzinho que diz das duas mulheres que se chegam até diante do rei, né, Salomão na época, e as mulheres, as duas tiveram filhos. Então, as duas foram abençoadas. Uma dormiu, olha só, hein, Shirley, uma dormiu, matou o filho, matou o bebê. Ela foi lá, ela roubou o bebê da outra, a alegria da outra, a felicidade da outra. Fala um pouquinho disso, pastor, para a gente passar aí para a Adriana. Amém, pastora. Inclusive, eu até postei hoje em todas as minhas redes sociais, né? E assim, porque, olha só que coisa interessante, o que foi que ativou a sabedoria do rei Salomão? Quando ele ouviu os dois lados da história. E quando, principalmente, ele ouviu uma das mães dizer assim: nem meu, nem teu, corta a criança ao meio. Ou seja, olha só o sentimento que estava no coração daquela mulher. Ela tinha perdido o seu filho, mas ela não se contentava só com aquilo. Ela falou: não, se eu perdi, você vai perder também. Então ela fala: corta no meio, nem meu, nem teu. Não é justo eu não ter e você ter. Ela não queria o filho de volta. Ela não, de repente, disse: Senhor, faz alguma coisa para que eu tenha meu filho de volta. A preocupação maior dela era ver a alegria no coração da outra. Agora, detalhe importante: as duas mães conviviam no mesmo lugar e no mesmo teto. Porque, olha só, dormiam no mesmo lugar. Olha só, porque ela matou o filho e pegou o filho da outra enquanto a outra dormia, ou seja, dormiam no mesmo quarto, estavam no mesmo ambiente, no mesmo teto. Olha aí mais uma vez a falta de maturidade, a falta de discernimento, pensando que era uma amiga, minha amiga, uma companheira, quando na verdade ela não era uma amiga e uma companheira. Enquanto as duas tinham a mesma coisa, opa, que benção, ô minha amiga, olha como o meu é lindo, olha o teu também é lindo. Quando a outra perdeu, falou, não, eu só me conformo se você perder também. Que o Senhor Jesus nos livre no dia de hoje, ao longo de toda a nossa caminhada, desse tipo de pessoa. Que o Senhor nos livre desse tipo de pessoa e que, principalmente, o Senhor nos dê discernimento para enxergar, sabe, esse tipo de situação e não cair mais em cilada do inimigo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Acho que é bem fundo isso, né? Bem profundo essa mensagem aí. E aí a gente estava conversando disso, eu falei, nossa, acho que tem tudo a ver com a nossa EBD desse domingo, porque é bem isso que a gente, assim, uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender aqui nessa manhã é isso, tomar cuidado com quem está próximo a nós, né? Porque o homem, irmãos, ele é naturalmente mau, nós somos pecadores, né? Por essência, por natureza, a gente vem da descendência do pecado, da descendência de Adão. Então, assim, o pecado parece que está dentro da gente enraizado, a gente tem que lutar contra isso, né? Adriana, você, Adriana, missionária. Oi, a paz do A Senhor a paz. todos, bom dia. Então, a senhora me pediu que também mostrasse um objeto, né? E explicasse do objeto. Eu vou pegar aqui, eu não sei se vou dar para ver. Uma É um aliança? anel. Um anel. É, é um anel que, no caso aqui, é uma aliança, né? E eu queria falar sobre o anel, né? Que Faraó coloca na mão de José e, posteriormente, a nova aliança. Amém? Glória a Deus. É, glória a Deus. A lá no versículo, em Gênesis 41, a partir do verso
42, ele vai falar, né? E tirou o Faraó o anel da sua mão, da mão de José. Eu queria falar sobre o que ele colocar esse anel na mão de José. Simboliza autoridade. Em outras Bíblias eu estava vendo e estudando, diz o anel selo, um anel que selava, um anel que mostrava que ele tinha toda a autoridade para resolver qualquer coisa diante de qualquer pessoa, que mesmo Faraó não estivesse presente, ele tinha essa autoridade. Quando o Faraó não estivesse presente, ele era autoridade sobre o Egito, sobre os egípcios. Mas eu estudando um pouquinho mais, quanto mais a gente lendo, nos revelando através da sua palavra, né, mais coisas. E aí eu fui ver, através desse anel, simbolizando a aliança de Cristo. E naquela época, aquele anel, quem aceitava e reconhecia essa autoridade na vida do José, tinha vida, não passava fome. Porque se a gente for ler no texto, foi uma época que teve fome, e foi através de José que ele elaborou todos aqueles 7 anos de fartura. Então, todas as pessoas, todos os povos, todas as vizinhanças que passou fome, eles tinham que ir até José. Eles tinham que reconhecer a autoridade que Faraó tinha colocado sobre a vida dele. E quem chegava a ele não tinha fome, não passava fome porque conseguia comprar comida. Você pode, eu não vou ler, mas depois você pode estar vendo em Gênesis 41, 57, que confirma o que eu estou falando. E nos dias de hoje, nós temos uma nova aliança, que é Jesus Cristo. A aliança da nova aliança com a humanidade com o Senhor. Se nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Eu coloquei assim, nos dias de hoje nós temos Jesus Cristo, a nova aliança com a humanidade. A ser que cremos nele, temos a vida eterna. Quando nós chegamos a Jesus, a garantia que ele nos dá é através da sua palavra. Assim como naquela época o povo ia até José para não passar fome, nos dias de hoje nós temos que ir atrás de Jesus, ir até a Jesus através da sua palavra. E através da sua palavra, que é o sangue de Jesus, que é a nova aliança, nós temos a vida eterna. E para terminar, se deixar, eu vou falando, eu prego a EBD toda. Ô, Glória, mas tá tremendo, eu tô aprendendo muito agora. João 68, em João 6,68, para confirmar que é através da sua palavra, diz assim, irmãos: Simeão Pedro lhe respondeu a Jesus: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro caminho. Não tem para onde ir. Nos dias de hoje, se nós queremos e temos que conseguir algo, como foi falado aí, é através de Jesus. E a fome, e a sede, e tudo que nós temos que buscar é através do Senhor Jesus. Se cremos nele, recebemos ele, recebemos a sua palavra, a vida eterna. Naquela época, no Egito, as pessoas precisavam comer porque passavam fome, queriam alimento material. Eles tinham que reconhecer a autoridade que estava na vida de José, através de um anel, através de uma palavra de Faraó. Aleluia! A Adriana foi até mais a fundo, porque na própria revistinha, porque a gente sempre tem, nesses estudos, a gente sempre tem, assim, comparado, né, o Senhor Jesus com aquele que a gente está estudando. Na verdade, comparado as pessoas com o Senhor Jesus. O que elas remetem, o que elas lembram, porque essa história de José é muito antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, aqui já estava remetendo. Então, olha só, a missionária Adriana mostrou aqui um anel que representou a autoridade que José, ó, eu Josué, olha eu no Josué, ô Chile, olha eu no Josué, Chile, a Chile vai estar de Josué que a gente está no Josué, a autoridade que Josué estava exercendo perante todo mundo que estava lá, e eu não tinha me atentado a isso, missionária, aprendi agora realmente tem tudo a ver. Quem tinha necessidade de qualquer coisa, quem precisava se alimentar, teve que recorrer a José. Estava sobre ele, e ele determinava o que cada um podia ou não, né, levar dali, comprar dele. E hoje a gente tem que recorrer ao Senhor Jesus. Então, muito bom. Carlos, você agora, varão, que objeto você tem aí para mostrar para a gente? Glória a Deus. Na verdade, eu tenho 3 objetos.
Quando eu estava procurando algumas coisas aqui em casa para saber o que poderia comparar com a vida de José, eu achei isso aqui, ó. Isso aqui é um marcador de texto. Um marcador de texto da Bíblia. Porque há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu estava no outro ministério, eu era um dos líderes do grupo de homens de oração. E ali nós fizemos uma campanha de 4 dias, falando sobre a história de José. O tema da campanha foi os sonhos de Deus para a sua vida, do qual Deus colocou no nosso coração. E essa campanha foi maravilhosa. Foram 4 dias e Deus fez maravilha naquela campanha. Foi bênção, pessoas aceitando Jesus Cristo. Então, para mim, marcou muito. E eu tenho esse folhetinho aqui guardado até hoje. Então, quando eu estava procurando, eu me senti muito alegre. Eu falei, eu vou mostrar isso também, porque é algo que me traz recordações boas, né? Sobre a história de José, que é um grande homem, que ensina muito para nós. E as outras 2 coisas que eu tenho aqui, deixa eu mostrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus. E aqui minha filha me ajudou a fazer um negócio aqui, ela escreveu aqui para mim, me ajudou a fazer uma ilustração, né? Minha filha me ajudou a fazer um pergaminho. Um pergaminho. O que eu quero dizer com isso? Com a Bíblia e o pergaminho, com a história de José. Para mim é muito interessante, porque José ele passou tudo o que ele passou desde o dia que ele foi vendido pelos seus irmãos e não desviou nem para a esquerda nem para a direita. Mas por que ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita? O que eu entendo? José tinha um alicerce, ele tinha uma base que estava na mente e no coração. Como assim? Jacó, como um homem de Deus, conhecido como homem de Deus, ele ensinou a história do povo de Deus para José e para os outros irmãos de José, ou seja, ensinou a palavra, né? Se nós formos entender, o único que guardou a palavra de Deus foi José. Os irmãos dele não guardaram. Por isso que aconteceu tudo isso. José não, apesar dele ter passado, ter vivido todo esse percurso, foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, foi caluniado, foi para a prisão, acabou mudando a história da prisão, depois chegou até Faraó, se tornou governador, ou seja, porque ele guardou a palavra de Deus no coração. Isso, para mim, é maravilhoso. Traz ensinamento para nós nas nossas vidas. Por mais que nós passamos situações na nossa vida, quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, a palavra fala que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas, das palavras da Bíblia. Então, isso é muito forte. Quando nós passamos por situações difíceis, e nós estamos na presença, estamos meditando ali em casa, orando, na igreja, buscando, o Espírito Santo sempre vai nos fortalecer, nos trazendo, como é que eu posso falar, maneiras de lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Que a vida é assim mesmo, eu estava vendo aqui, só para ilustrar mais um pouco, eu estava ontem no trabalho olhando algumas coisas no meu celular, na Bíblia, e me veio sobre um filme, que fala daquele filme do Rocky Balboa, né? Tem coisas que tem filmes que também trazem coisas boas para nós, né? E o lutador, no momento quando ele estava falando com o filho dele já grande, estava dando uma lição de como enfrentar a vida, ele falou para o filho dele, o importante não é quanto você bate, é algo assim. O importante é o quanto você consegue apanhar da vida, ser firme e continuar lutando. Ou seja, José também foi desse jeito. José, se a gente for ver bem, ele apanhou muito na vida dele. Bateram muito em José, sendo vendido, sendo traído, indo para a prisão, sendo caluniado, né? Mas ele tinha algo que ali trazia uma raça para ele. O filme do Rocky Balboa, se a gente for ver o filme, a gente for tentar entender, você me desculpa trazendo a ilustração de um filme, mas é interessante. Se a gente for tentar entender o filme, o lutador, ele apanha, tá cansado, quem pensa que ele já era, não. Do nada ele tira algo de dentro dele, ou seja, vem uma força. E ali ele consegue ganhar a luta. A mesma coisa foi José, a mesma coisa pode ser a gente. Existe algo dentro de nós que nos dá força. Por mais que nós não aguentamos, as coisas da vida seja difícil, mas se a gente deixar esse algo que existe dentro da gente, que esse algo que para mim se chama Espírito Santo, a vida não vai vencer a gente, porque o Espírito Santo está dentro da gente. Ou seja, se a gente deixar o Espírito Santo nos guiar, nós vamos ser vencedores, assim como José venceu, porque dentro da palavra, né? Eu vejo dessa maneira, José foi vitorioso, né? Porque ele passou o que passou, ele perdeu tudo, até a túnica ele perdeu. É interessante, pastor Edu, porque ele perdeu algo que o pai dele deu de honra para honrar a vida dele. Mas ali era só algo material, mas o que Deus deu mais
o pai dele passou de mais importante para a vida dele foi a palavra de Deus que José guardou para ele enfrentar no dia a dia, para ajudar ele a ter força, para ajudar ele a caminhar, ou seja, algo mais valoroso, né? Então é isso que eu aprendo sobre a história de José. E mais uma coisa, eu vejo assim que o único desafio que José teve, assim, a único não, quer dizer, ele teve muitos, mas um que talvez seja o mais difícil para ele, mas mesmo assim ele venceu, porque ele caminhou através da palavra, porque o Senhor Jesus fala, quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, e aí o Senhor, até 7 vezes, o Senhor fala, não, até 70 vezes 7, ou seja, você tem que perdoar todos os dias. José nos traz um ensinamento também, pastor, irmãos e irmãs, porque José, até um certo momento, quando ele já era governador, que ele se deparou com os irmãos dele, ele já não precisava mais dos irmãos dele para nada, ele não precisava, mas ele, como obediente a Deus, ele podia chegar, se ele quisesse, ele podia mandar os irmãos todos para a cadeia, ou seja, não perdoar ninguém, pronto. Mas não, ele como um homem de Deus, seguindo como nosso Senhor Jesus Cristo nos manda perdoar todos os dias e pedir perdão, ou seja, ali ele deixou, ali eu creio ali que a presença de Deus, o Espírito Santo foi muito grande sobre a vida de José, e naquele momento ele perdoou os irmãos, ou seja, perdoou, abraçou todos e trouxe todos para morar com ele, ou seja, eu estou vivendo de coisas boas, estou vivendo muito bem, independente do que aconteceu, não tenho medo, venham para cá, venham viver comigo, eu perdoo vocês, e glória a Deus. Então, quer dizer, ele liberou o perdão. Para mim, isso é um ensinamento maravilhoso também que José nos dá, né? Um ensinamento que hoje em dia nós temos, né, que nós temos com Jesus Cristo, que nos ensina a perdoar. E fala que nós temos que perdoar todos os dias. Se nós queremos perdão, nós temos que perdoar. Amém? Glória a Deus. Desculpa ter falado um pouquinho bastante. Mas é tão bom quando a gente se empolga falando das coisas de Deus, né? Eu acho assim que a gente ganha muita coisa nessa troca que a gente faz aqui. Porque se eu fosse ministrar a aula inteira, eu ia levar numa linha. Se o pastor Edu fosse ministrar a aula inteira, ele ia levar para outra linha. Se fosse a missionária Adriana, ela ia levar para outra linha. E agora o irmão chega com outra coisa que, de repente, a gente também não tinha pensado nesse aspecto, nesse pedacinho da história. Então, a gente já teve aqui a almofada. Você que está assistindo agora, a gente já teve aqui a almofada falando dos sonhos. Cuidado com quem você conta. A gente já teve aqui o anel falando de autoridade, do poder, né, da aliança que a gente tem hoje com o Senhor, e aí tudo que a gente precisa, a gente tem que achar nele. E agora o irmão Carlos, ele trouxe pra gente 3 objetos, mas todos eles, eu acho que todos remeteram à Bíblia, à palavra. Então ele trouxe ali um pergaminho, o marca texto não, é marca página, né, que se fala, o marca página e a própria Bíblia, porque, de fato, esse é um outro aspecto que a gente tem que se deter na história de José, porque assim, naquela época, a palavra, quem começou a escrever depois, mais para frente, foi Moisés, que vai escrevendo nas tábuas as leis, né? Moisés vai escrevendo nas tábuas e tal. Mas naquela época, eles viviam muito do pai que conta para o filho a história que ele ouviu, a história que ele viveu. Então, Jacó, que era Israel, aprendeu com o seu pai, que foi Isaac. Isaac aprendeu com o seu pai, que foi Abraão. Então, eles foram aprendendo e foram contando. E esse fato de trazer essa história do tipo, no final de tudo, porque a gente nem tinha comentado aqui, então se você não leu a história de José, leia, porque no final de tudo isso, depois que tem esse período dos sonhos que o pastor Edu começa falando, depois que tem esse período que a Adriana fala de autoridade, das vacas magras, das vacas gordas, de todo mundo ia no Egito buscar ali, né, comprar coisas da mão de José. Depois de tudo isso, até os próprios irmãos de José que haviam vendido ele, né, que queriam matar ele, eles também têm que ir lá, porque era o único lugar, né? O Senhor Jesus é o único caminho. Naquele momento, José era o único que tinha alimento para todo mundo. E os irmãos tiveram que ir até lá. E aí, se você não conhece a história, eles vai ter vários, né? Vai e volta, leva o irmão e busca o pai, enfim. Mas no final de tudo, irmãos, no final de tudo, José, ele perdoa os seus irmãos. E ele até entende que se não tivesse acontecido tudo aquilo, que ele não estaria ali. Então, tipo, vocês não me fizeram mal, porque, né, Deus, ele transforma a maldição em bênção. Então, certo dia alguém me contou de uma ministração. Olha essa, Shirley. Mostrava assim, a história de José aos olhos humanos, parecia que ele estava descendo uma escada para baixo, uma escada para baixo. Cada vez era uma coisa pior do que a outra. E aí, de repente, o pregador virava essa escada e mostrava o contrário. As pessoas achavam que ele estava descendo, mas diante de Deus,
Quanto mais ele descia, ele estava aprendendo e, na verdade, ele estava crescendo. Aí me lembra um louvor, é que assim, se eu cantar aqui, os irmãos vão abaixar o som aí. Mas eu vou falar a letra, depois vocês pensam. Mas sabe aquele louvor que diz assim, só quem tem raiz suportaria, né? O que eu suportei. E José, irmãos, porque essa história começa na vida de José, ele é muito novinho mesmo, porque fala que começa lá com 17 anos e tal, e assim, naquela época eles viviam bastante, mais do que a gente vive hoje, então era muito novinho, Deus tinha pressa na vida dele, por isso que tudo aquilo que ele passou foi tudo muito rápido, porque Deus tinha pressa, Deus sabia que chegaria o tempo da fome, ele estava tudo planejado pelo nosso Deus, então tinha que ser José lá, ele tinha que usar a vida de José, então, às vezes as pessoas acham, isso só aconteceu porque fulano decidiu me fazer mal. Se a gente crê na palavra, como o irmão falou aqui, levou tudo para a palavra, se a gente crê na palavra, se a gente crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e a gente ama a Deus, a gente vai entender que nós servimos um Deus que ele é capaz de transformar a maldição em bênção. É isso que ele faz. Shirley, você, mostra teu objeto. Uma aliança também. E o que significa essa aliança, para mim, é a fidelidade que ele tem ao Senhor, né? Porque a aliança é. Aí eu tinha mais coisas para falar, mas eu estou nervosa. Porque José, na verdade, ele é fiel a Deus, né? Ele sofreu, ele passou tentações, só que mesmo assim ele continuou fiel a Deus. E perante a palavra, como o irmão disse, né, que fica em Tiago, que gostaria que irmãos abrissem Tiago 1:12. Que diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Essa promessa já vem lá do passado, né, que Deus tinha prometido, né, a Jacó, que é o pai dele. Então ele continuou fiel. E devido à fidelidade dele a Deus, Deus o abençoou, né? Então esse foi o meu objeto, amém? Aliança. Amém, foi bênção. Então, também pegou um anel, uma aliança, mas já levou para o lado da fidelidade, né? A missionária viu o lado da autoridade e a diaconisa viu o lado da fidelidade, porque e se outra pessoa ainda trouxesse outra aliança, a pessoa talvez ia aprender a enxergar por um outro ângulo de visão, por um outro ponto de vista, né? Glória a Deus por isso. Então, pessoal que está nos assistindo, ó, nessa manhã, você está aprendendo aqui com alguns objetos para que fique guardado aí na tábua do seu coração, do nosso coração, essa palavra, essa mensagem que é tremenda, né? A palavra de Deus por si só, ela já é abençoadora, ela é libertadora, ela é transformadora para todos aqueles que tomam posse dessa palavra. Às vezes o apóstolo ele costuma falar assim, qual é a parte da Bíblia que funciona? No começo eu não entendi isso que ele falava. Como assim a parte que funciona? Não funciona tudo? Funciona tudo sim, mas depende para você, né? Se você crê ou se você não crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente não agrada a Deus, como é que ele vai se manifestar e agir nas nossas vidas? Então, a parte da Bíblia que funciona é aquela que eu creio. Se eu creio que eu vou colocar a mão, que eu vou orar e que a pessoa vai ser curada, assim vai ser. Se eu creio que se eu profetizar sobre a vida dos meus filhos todos os dias, que eles vão estar na casa do Senhor continuadamente, assim vai ser. Então, depende da minha fé, depende daquilo que eu creio, que eu acredito, né, que vai acontecer. Então, é exatamente isso. A gente já está chegando aqui ao final. Então, para você que de repente entrou agora, a gente está falando de José. A gente leu o texto bíblico básico que fala dos sonhos que José teve. Aí a gente foi decorrendo aqui, passando de alguns objetos que lembram. E eu acho que um pouquinho, né? Cada pessoa que falou aqui um pouquinho relatou um pedacinho da história de José, relatou o período da fome, relatou o final da vida dele, que ela acaba com esse perdão. O pai dele acaba morrendo, né? O pai morre. O pai, ao morrer,
ele fala, né, profetiza algo para cada filho, ali as 12 tribos que vão surgir desses filhos de Israel. José nos ensina muito com a questão do perdão, e se a gente olhar para José, é um pouquinho parecido com Jesus, que uma missionária falou, a gente aprende essa questão também, né, que o Senhor Jesus, ele nos perdoa, se a gente chegar a ele com o coração arrependido, que ele, né, nos perdoa, que ele lança no mar do esquecimento, assim como José fez, né, tudo que passou, passou, vamos viver daqui em diante, vocês vão viver bem, ó, tá aqui. Então, que assim seja a nossa vida, né, diante do Senhor Jesus. O Senhor, ele lança fora quando a gente confessa, quando a gente deixa, né, os nossos pecados. Para quem tá com a revistinha no 1, ela vai falando isso, sobre a juventude de José, dele ser o preferidinho do pai dele, fala um pouquinho dos estágios da vida de José, que foi o sofrimento, depois vem a tentação, e tudo isso ele resistiu, fala da ajuda de Deus, que veio aí depois sobre a vida dele, fala, no número 4, fala dos exemplos deixados por José. Que exemplo? Exemplo de perseverança, exemplo de pureza pessoal, quando ele não se deita lá com a mulher de Faraó, exemplo de fidelidade, que foi o que a diaconisa Sheila aqui falou, exemplo de integridade. Ele teve poder na mão 2 vezes, quando ele governou a casa de Potifar, e foi fiel, ele foi íntegro, ele foi justo, nem na mulher dele ele tocou, e depois ele foi preso. Ele podia falar assim, não valeu a pena, eu fui íntegro, eu fui justo naquela casa, e olha o que aconteceu, o meu patrão não reconheceu tudo que eu fiz para ele, porque a mulher dele falou uma coisa, ele me fez padecer e sofrer na prisão. E não, porque ele era íntegro, porque Deus era na vida dele, independente de quem estava ao lado dele, independente das situações, das adversidades que ele passou, ele se manteve fiel àquilo que ele acreditava. Então, quando ele sai da prisão e ele vai lá governar, porque quando ele revela o sonho, que foi o pedaço que a missionária falou, quando ele fala, olha, as vacas magras, as vacas gordas, a vaca gorda vai ser um período que vocês vão ter bastante, então tem que guardar, armazenar, porque depois vai vir a vaca magra, que é período de fome, e a terra vivia muito isso. Ora tinha, ora não tinha, ora tinha, ora não tinha. E aí ele fala, você precisa de um homem inteligente para que saiba guardar, armazenar e dividir depois no tempo certo. E aí Faraó fala, então você é esse homem. Aí novamente, aí foi o anel que a missionária falou. Faraó coloca o anel dele, que representava autoridade sobre tudo. Autoridade sobre tudo. Então, ele recebeu autoridade sobre tudo. E ele, novamente, então, mostra aí pra gente que ele foi um exemplo de integridade. Ele poderia não ter perdoado os irmãos, ele poderia não ter vendido para os irmãos, e, na verdade, não foi nada disso que ele fez, porque ele serve pra gente aí como um testemunho, né, de um herói da fé. O 4.5 fala de visão espiritual, e aí 2 Coríntios 4,17, que tá na revistinha, fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, eu creio que José, ele sabia disso, né, que por mais que ele passasse momentos difíceis, aquilo ia produzir para ele bons frutos. Então, que eu e você nessa manhã entenda isso. Por mais que a gente tenha que passar nessa vida, e nós não estamos livres disso, porque a Bíblia fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Que a gente se mantenha firme. Mas o meu irmão, aquele que está do meu lado, que dorme na mesma casa, está me caluniando. Se mantenha firme. Aquele para qual eu trabalho, ele acreditou numa mentira, e tudo que eu fiz por ele, olha, ele me prejudicou, ele me colocou numa cadeia, ele me mandou embora. Se mantenha firme. Então, não interessa, se mantenha firme, porque é o nosso Deus quem vai prover para a gente tudo aquilo que a gente precisa e necessita. Não é o irmão, não é o da direita, não é o da esquerda, né? De acordo com a nossa fidelidade e confiança em Deus. Fala que ele é um exemplo de otimismo, sim, porque ele acreditava que as coisas poderiam ser melhor. Fala que ele era um exemplo de dependência de Deus, porque em todo tempo ele não chega, por exemplo, diante de Faraó e fala, vem aqui revelar o teu sonho. Não, Deus é que vai fazer. Ele exaltava e reconhecia que isso vinha de Deus. O 5 fala de ser um tipo de Cristo, e a missionária já falou um pouquinho disso. O 6 fala aí da escola da diversidade, né? Que ele teve que cair bastante aos olhos humanos para que ele aprendesse tudo que ele precisava, para que ainda bem novo ele tivesse aí uma autoridade que ninguém tinha tido talvez antes dele. Amém? Agradeço a oportunidade. Eu creio que
É um domingo abençoado, que você seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para o pastor Eduardo falar as palavras finais e nos abençoar em nome de Jesus. E agradecer aos irmãos que estiveram aqui com a gente e se dedicaram a estudar. Shirley quer falar também? Então a Shirley fala e o pastor Eduardo finaliza. Eu gostaria de deixar um versículo aqui, na qual eu já tinha falado sobre fidelidade, né? E eu estava vendo aqui e me veio. Está escrito aqui, na verdade, só que na minha Bíblia está com outra tradução. E eu gostaria de ler para os irmãos que fica em Apocalipse 2:10, está no livrinho, que diz assim: Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida, que é a vida eterna. Amém? Amém. Pastor? Glória a Deus, meus irmãos. Que estudo maravilhoso, meu Deus do céu. Eu estava aqui, eu tô com uma caneta na mão, um caderno, anotando aqui, irmãos. Eu, sabe, tô assim maravilhado com tudo que eu escutei e com as coisas que eu aprendi. Sabe, eu quero pegar aqui o gancho do meu irmão Carlos aqui. Eu tenho para mim, irmão Carlos, que todas as vezes que o Senhor nos concedeu a oportunidade, às vezes até em família, de assistir um filme, e normalmente os filmes são assim, né? Quem nunca falou essa frase? Ah, não acredito que o mocinho agora vai apanhar, 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 e no final vai dar um golpe só e vai ganhar. Na verdade, era Deus no céu querendo falar, tonto, isso aí é a história da tua vida. Porque o segredo não está na quantidade de porrada que você dá, mas sim na quantidade que você recebe e permanece de pé. Então, assim, irmão, eu acho que toda vez que eu ver um filme agora, eu vou lembrar disso, eu vou dizer, isso é um recado para a minha vida, para a vida do cristão, sabe? É verdade, irmão Carlos. E José dá esse ensinamento, ele apanha a vida inteira. Quando ele chega diante do momento com seus irmãos, que ele poderia, de repente, ali se... A Bíblia diz que ele pesa na balança, porque eu tenho para mim que ele pesou na balança, e o temor a Deus foi maior. Ele como se ele dissesse assim, depois de tudo que eu passei, aí eu chego aqui agora e vou colocar tudo a perder. Se eu me vingar, eu vou pôr tudo a perder. E a Bíblia diz que ele chora. Ele chora. Sabe o que era aquilo? Era Deus limpando o coração dele. Era como se ele dissesse, Senhor, a minha vontade era esganar eles, mas eu não vou por amor a ti, por amor a tudo que o Senhor fez por mim. E aí ele chora, mas um choro assim que todo mundo escutou, sabe? E ele perdoa, ele dá o melhor golpe de todos, sabe? Ele vence o inimigo quando ele diz, eu perdoo. Ele abraça os irmãos e ali todos juntos vão viver o milagre que Deus fez na vida de José. Isso é muito profundo, irmão. Sabe, eu estava aqui rascunhando isso, e eu vou até confessar para os irmãos, Deus estava me dando uma ministração aqui, ouvindo vocês. Que coisa maravilhosa. E eu quero dizer isso para a sua vida, mamãe, que está ouvindo isso agora. No Dia das Mães, nós somos todos nós presenteados. Seja abençoado em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Sabe, eu creio no nome de Jesus que nós vamos continuar de pé. Sabe, suporte mesmo as aflições da vida, sabe? Fique firme, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, sabe? Mesmo sendo esquecido, mesmo ninguém lembrando de você, mesmo ninguém te chamando para fazer nada, suporte, fique firme. Na hora certa, Deus vai te dar a oportunidade de dar o golpe. Aí é com você, a decisão é nossa. Escolhe agora, vai se vingar, vai perdoar, escolhe, filho, porque o que Deus fez, filho, na tua mão, ó. Todos eles aqui diante de ti, e você vivo, e eu te livrei de tudo. Agora você escolhe. Sabe, irmãos, eu acredito que esse é um nível maior do estágio de cristianismo. É quando você tem a oportunidade de se vingar e diz, não, Senhor, não faz mal para ele, não. Para quem te perseguiu, para quem te caluniou, para quem, de repente, fez você sofrer, e você, de repente, está numa situação e Deus fala, agora está na tua mão, e você dizer, não, Senhor, eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Sabe? Era isso que o José estava querendo dizer. Eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Ele abraça os irmãos, ele abraça a família e ele dá um pontapé na cara do diabo. Tá repreendido esse mal aí, já caiu por terra em nome de Jesus. A vitória é nossa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou aqui maravilhado, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu estou cheio de Deus. Só eu e Deus, a minha esposa, sabe como é que foi que eu vim para hoje para o estudo. E eu saio daqui hoje cheio de Deus. Feliz, alegre e contente. Porque mesmo em meio aos desafios, às dificuldades da vida, nós escolhemos a melhor parte, ouvir, aprender de Deus, sabe? Que Deus abençoe as nossas vidas assim de uma forma tremenda, sabe? Em nome de Jesus. Foi um prazer, meus irmãos, foi um prazer, foi uma honra
louvar a Deus hoje ao lado de vocês. Eu aprendi com todos vocês, irmão Carlos, irmã Shirley, missionária Adriana, meu Deus, quanta coisa, pastor Isabela, como valeu a pena e como vale a pena servir a Deus. Sabe, irmão, não importa. Eu vou guardar isso para a vida, não importa a porrada que você esteja levando. Isso não define quem ganhou a luta. Não é porque o adversário está batendo que ele é o mocinho. Não. O mocinho é um só. E ele já venceu por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já venceu por nós. Nós somos mais do que vencedores. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Amém, pastora? Posso orar, pastora? Podemos orar? Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Vamos orar então Amém. agradecendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, meu Deus, sabe, com meu coração alegre, Pai. Senhor, eu estou cheio da Tua presença, Pai, e a vontade é de continuar, Senhor, meu Deus. Senhor, que a Tua presença, ela continue ao longo de todo o dia. Hoje é um dia especial, é dia das mães. Pessoas, meu pai, estão agora se dirigindo para a casa da sua mãe, outros estão de repente em choro, em pranto, porque perderam a sua mãezinha. Pai, em nome de Jesus, consola, Senhor, quem perdeu. Conforta, meu Pai, quem já não está com a sua mãezinha presente. Senhor, aonde houver, meu Pai, qualquer indício, Senhor, de contenda, de confusão, onde houver alguém que não esteja se falando, Senhor, entra hoje com a tua reconciliação, Pai. Que haja amor, que haja, Senhor, meu Deus, reconciliação, que haja renovo. Seja renovado por esta palavra, por este estudo. Que Deus renove o teu entendimento. Que o Senhor te dê um novo coração. Que o Senhor comece hoje um novo tempo na tua vida, um tempo do Senhor honrar você. Você já apanhou demais e agora eu na tua vida um tempo de honra do Senhor te colocar em lugares altos. Seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus fique com cada um de nós, desde agora e para todos, meus irmãos. Amém. E olha, o povo muito